livro de Amós, no seu capítulo 4. Glória a Jesus. Aqui é uma forte denúncia contra a ganância, né? E a hipocrisia religiosa do reino de Israel. Havia pessoas que um povo opressor, oprimidor, e Amós ele vem alertar o povo, igreja, acerca de uma necessidade de um arrependimento. A pastora ela trouxe uma palavra aqui de Jonas, capítulo 3, né? Que fala também sobre o que? O arrependimento. E esse livro também, Amós vem falando sobre isso, arrependimento. Aleluia, glória a Deus. E aqui a gente vai ver o que Deus ele está falando com a gente hoje. Hoje a gente está vendo tantas coisas acontecendo na nossa vida, na vida da... Quando a gente fala nossa vida, igreja, porque nós fazemos parte de todo o processo e todo o sistema, se eu não sei. Porque nós, servos de Deus, evangélicos, nós somos somente um povo. Não há um povo dividido. Hoje a gente está vendo divisão entre igreja. Isso é algo que já existia, estava vindo a existir no bom tempo. A igreja tal ser melhor do que a outra. Ali Deus está ali, Deus não está aqui. Só que hoje nós estamos vendo coisas piores ainda acontecer. A divisão do povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Deus, através desta palavra, Ele vem chamando-nos a atenção para todos nós, igreja, arrependidos. Porque, igreja, aquele tempo, o povo era um povo muito, como se diz, né? Era um povo muito arrogante, povo pobre. Achava que Deus só estava a favor deles. Tem gente que ela acha que Deus só está com eles. Que Deus ele escolheu somente aquele povo e aí Deus não está com ele. Deus está com todos nós, igreja. Jesus está com todos nós. Jesus ele está conosco. Então a gente precisa entender isso. E Amós aqui ele vai usar nos primeiros 2 versículos aqui, principalmente no versículo 1, expressões aqui, ele compara ali, faz muitas denúncias, né? Sobre o povo rico, sobre algumas mulheres, que eram pessoas que elas tinham, mulheres ricas, pessoas que tinham recursos financeiros, e desfazia de quem? Do povo pobre. Aleluia, glória a Deus. Igreja, uma coisa a gente precisa entender de Deus. Entende uma coisa, igreja? A Bíblia vai dizer, a Bíblia é bem clara que Deus, igreja, o nosso Deus, Ele abate os soberbos e exalta os humildes. O nosso Deus, Ele não é um Deus, igreja, que vai humilhar o pobre. A pessoa mais pobre não vai humilhar nunca. Tudo que Deus ele vai fazer é para o povo mais humilde. Sabe por quê, irmão? Porque quem tem recursos financeiros não olha para quem não tem. Jesus ele veio por isso, para ajudar os necessitados. Mas a gente não entende hoje como é que o Evangelho hoje ele pode mudar tanto de atitude, de pensamento. Não sei como, irmão. Só o diabo mesmo para fazer isso na vida da pessoa. Porque como é que a gente pode entender que Deus, Jesus, igreja, viveu no meio das pessoas mais pobres, operando na vida dos necessitados, dos humildes, dos pobres, daí de comer quem tem fome,
E a gente tem um pensamento, as pessoas estão andando com um pensamento ao contrário, que como se o pobre que se dane, que o pobre não merece descansar, que tudo que se faz para favor do pobre é errado, é ruim. Hoje a gente está tendo uma visão muito ampla com isso. E a gente precisa despertar no Senhor como igreja. A igreja precisa despertar no Senhor. A igreja precisa entender que as coisas de Deus não tem nada a ver com o homem. O homem ele não pode mudar aquilo que Deus já decretou, igreja. Deus ele vai olhar sempre para os humildes, as pessoas mais humildes. Jesus, igreja, ele vai olhar para os humildes, para aqueles que precisam de socorro, para aqueles que precisam do pão, para aqueles que precisam da ajuda de Deus. Então a gente vai ver, vamos chegar aqui nessa passagem onde o próprio, eu já estou aqui trazendo para a gente levar muito tempo na mensagem. A gente vai ver aqui como se Deus se indigna com o povo, igreja, que humilha o mais necessitado, que debocha do mais necessitado, que agride o mais necessitado. E nós hoje estamos vendo hoje uma igreja cega, uma igreja louca, né? Uma igreja muitas vezes só pensando no poder aquisitivo, no dinheiro, na riqueza, a igreja do conforto, da conforto, ter conforto, né? 1 milhão. Hoje pastores ganhando o que Jesus nunca ganhou na vida, né? Ele nunca fez questão de ganhar. Hoje é uma cobrança declarada que cobram para pregar o evangelho. Tem gente que já declara que eu cobro mesmo. Então eu negocio. Para eu pregar ali, você tem que me dar tanto. É um negócio. Eu negocio. Comercialização. Hoje descaradamente, igreja. E o pobre? É engraçado que uma igreja como a nossa, que tem 6 anos, que é um ministério pequeno, a gente não consegue convidar um irmão como esse para pregar aqui, porque eles cobram. Essa igreja não tem condições de pagar ninguém para pregar, nem dá o salário para a gente que é pastor aqui, não tem condições. A gente que tira do nosso bolso para investir na obra de Deus, porque se não fosse a gente investir na obra de Deus, já tinha ter fechado a igreja, sim ou não? Então eu fico observando essas coisas, olhando e sempre conversando com Deus. Eu falo, Senhor, esses irmãos para pregar na igreja só vai pregar se um dia, mas se um dia for a igreja for milionária, porque é uma igreja que ela não é milionária, né? Que ninguém aqui tem 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil para pagar um pregador. E se tivesse alguém empresário que pudesse fazer isso, eu ia falar para ele, irmão, não paga não. Investe na obra. A igreja precisa ser aumentada para trás, tem lugar para fazer obra para trás, precisa reformar a frente da igreja, precisa fazer muitas coisas na igreja. Não, paga não. Vamos investir na obra de Deus, né? Vamos mudar um pouco de melhoria a casa de Deus, precisa fazer algumas reformas dentro da igreja. Não, paga não. Sabe por quê, irmão? Porque a gente vai olhar essa palavra, igreja, e as pessoas estão esquecendo do mais necessitado. Eu já ouvi uma vez um camarada falar para mim que eu me entristeci muito com ele. Quem não tem dinheiro não abre igreja. Falou assim. Ele fala as 2 vezes isso. E é um líder. Eu olhei para ele assim, escutei aquilo ali, entristeci meu coração, que eu falei assim, poxa, eu não tinha R$1 no meu bolso que quando eu abri a igreja, que Deus me deu essa igreja, para abrir a porta dessa igreja, foi a minha esposa que Deus fez um movimento do trabalho dela, que ela começou a trabalhar uns dias e noite, Deus custou todo o dinheiro da obra da igreja, porque eu não estava nem trabalhando. Eu não estava nem trabalhando. Falei, isso aí, como é que eu faço a obra? Deus preparou tudo, ela de coração
ela puxou tudinho da obra da igreja. E quando eu escutei aquilo, eu falei assim, rapaz, esse homem não sabe nem o que está dizendo. Porque quem não tem dinheiro não abre igreja. Então, a igreja, hoje, para a gente chegar à igreja, nós temos que ter o quê? Dinheiro. E os mais necessitados, como é que faz, igreja? Então, a gente pode entender que o mais pobre desse país, ou para muitas pessoas, para muitos líderes de igreja, não vale nada. Não vale nada, não tem valor nenhum. O que vale é o que tem, igreja. Só que Jesus, igreja, Ele quer os que não valem nada. O que Deus, Ele se importa, igreja, por incrível que pareça, é com quem não vale nada. É para aqueles que a sociedade abandona, que a sociedade rejeita, que a sociedade dá as costas, para aqueles que a sociedade humilha, utiliza. Esse para Deus vale o tesouro. Então aqueles que se exaltam, se levantam, que tem um pensamento contra prejudicar as pessoas mais necessitadas, esses nunca vão prevalecer diante de Deus. Olha o que está dizendo a palavra do Senhor. Ouvi esta palavra, vaca de base, que está no monte de Samaria, que oprime aos pobres, que esmagais os necessitados, que diz a vosso Senhor, dai cá e bebemos. E está dizendo isso. Aí Amós, ele está olhando essas pessoas, está falando com essas pessoas, se dirigindo a elas, como pessoas, terríveis, que se desfazem das pessoas, dos mais pobres, dos mais humildes. E Deus, igreja, Ele se irrita com isso. Porque Deus, igreja, como eu falei, Deus, Ele vai sempre ajudar os mais necessitados, igreja. O necessitado. Aquele que são de classes, pessoas que elas trabalham com muito esforço, com muito suor. O que mantém a obra de Deus hoje não são pessoas que têm muito dinheiro, mas são os trabalhadores. São aquelas pessoas que acordam 3 horas da manhã, que saem para trabalhar. São as donas de casa, as faxineiras que saem, as diaristas que saem e que faz 2 faxinas, 3 faxinas, que passam a maioria dos seus dias fora de casa, a maioria da semana fora de casa, e muitas delas são mulheres guerreiras, homens que trabalham e que são servos de Deus, mas com o seu pouco, com a sua oferta de amor, com o seu dízimo, ajuda muita obra pequena, igreja. São os pastores que cada dia vê um irmão deles, uma irmã dessa, que sai 4 horas da manhã para trabalhar, mas não falta o culto, está na igreja, quando a igreja precisa de uma ajuda, os irmãos estão sempre para ajudar, mas a gente não encontra ninguém, empresários, não encontrando nenhum tipo de igrejas grandes que ajudam as menores, não. E a gente às vezes vê, aí a gente vê o sistema contra tudo isso. E às vezes a gente vê igrejas que são grandes, que deveria ser contra um sistema desse, que é contra os mais humildes, um trabalhador mais necessitado, mais pobre, elas ficam contra. Sabe por quê, igreja? Parece que as pessoas querem que mais as pessoas sofram. Parece que as pessoas querem que mais as pessoas, que tem pessoas que quanto mais tu sofre, mais ela ganha em cima de você. Mas aquela igreja que é humilde, aquela igreja do quintal, aquela igreja que é com a porta pequena, aquela igreja que está na luta, ela quer mais que você seja feliz. Aleluia, glória a Deus. Porque essa igreja não está pensando, porque o pastor trabalha, ele paga a igreja, os compromissos da igreja, ele ajuda a igreja. Então o que acontece? Ela não está preocupada num dízimo alto e no enriquecimento, mas ele está preocupado de ver aquele pobrezinho, porque está desempregado, trabalhar.
está preocupado de ver uma pessoa dele levar um pão dela com dignidade para casa. É isso que o pastor quer. O pastor não está preocupado ali de usurpar da ovelha, de ver aquela pessoa ali que só quer arrancar daquela pessoa. E hoje a gente está vendo um sistema, igreja, totalmente contrário daquilo que Jesus pregou, totalmente ao contrário daquilo que Jesus ensinou. E aqui a gente vai deparar com isso. Como é que Deus, igreja, Ele se ira com isso? Não adianta, as pessoas estão andando contra a lógica da Bíblia, contra a mão da Bíblia, daquilo que Jesus ensina, daquilo que a palavra de Deus ensina para a gente. Deus é a favor dos mais humildes, dos mais necessitados. Deus é a favor do mais pobre. Deus não é a favor, igreja, daqueles que se dizem, não, eu já estou bem de vida. Não, Deus não ajuda, porque quem está bem de vida, igreja, quem tem recurso, quem já tem as suas empresas, quem já tem os seus comércios, quem já negocia, quem já ganha bem, aleluia, glória a Deus. Deus não tem essa preocupação de ajudar a eles, não, porque Deus está preocupado em dar o pão àqueles que não têm para comer, aleluia, glória a Deus. E a gente vê esse sistema contra o próprio Deus, e diz, nós servimos a Deus. Servimos a Deus de que forma? Servimos a Deus do que jeito? Que quando nós compactuamos com a atitude, aleluia, glória a Deus, que vem de pessoas para prejudicar os necessitados, aqueles que mais necessitam, que mais precisam. Que a gente nesse país chamado Brasil, igreja, nós não temos o pobre, não temos quase nada. Ainda tem muita gente, igreja, que falta o pão, falta moradia, falta assistência médica, falta muita coisa. Tem lugar que ainda falta igreja, no Brasil mesmo. Se a gente entrar para o meio, lá no Nordeste, são poucas ainda as igrejas evangélicas, poucas, nem todas as cidades têm muitas igrejas. Eu conversava com pessoas, né, de alguns estados que são periféricos, são de fora do centro da cidade, que diz, bispo, nós para uma igreja, né, em atendimento, nós temos que andar não sei quantos quilômetros. É muito longe, é muito chão. Então quando a gente vai, a gente só vai no domingo. É uma vez por semana, porque não dá para a gente ir de um lado para o outro, né? Ele disse, eu conversava com uma moça, ela dizia, acho que era do Maranhão, ela falava que nem ônibus tem, nós vai pega um carro, ou vamos de carroça, né? Alguém que junta e a gente vai à igreja, mas só uma vez, só um domingo, porque é bem no centro de uma cidade lá, porque ela mora bem mais no interior, não tem uma igreja. Eu falei, não tem igreja nenhuma ali, nenhuma, não tem igreja nenhuma. Entendeu? Aí eu fui citar algum nome de algumas igrejas, ela falou, não conheço não. Eu falei, não conhece? Não conheço. São igrejas bem populares, igrejas do Brasil. Aí disse, não conheço. Então isso quer dizer o que, igreja? Que até a igreja ainda, para chegar numa população tão humilde, carente, pobre, ainda está sendo difícil, igreja. Aleluia, glória a Deus. E a gente continua vendo coisas lutando contra os mais necessitados, os mais humildes pessoas. Você vai dizer assim, ó, jurou o Senhor pela sua santidade, que diz estão para vir sobre vós, e que vós levarão com gancho e a vossos descendentes com anzol de bênção. E sararei pelas brechas uma após a outra, e serei lançado para a mão, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal e multiplicar as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei os sacrifícios de louvores do que ele é levado, e apregoar as ofertas voluntárias, e publicais, porque disso gostai, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Olha o que Deus vai dizer assim. Eles levam dízimos e oferta para a igreja, enfim,
de ter os seus pecados perdoados. Ele leva o dízimo, né? A religiosidade, né? Eles fazem o quê? Eles fazem sacrifício de oferta para ostentar, né? Para dizer, nós damos fé, nós somos dizimistas. Está aqui, ó. É tipo assim para Deus, está aqui Deus. Nós somos dizimistas, nós somos ofertantes. Para ostentar, faz questão de mostrar para o povo, né? Aleluia, glória a Deus. E eles não obedecia quem? A Deus, igreja. Não obedecia a Deus. E Deus, ele, todo o tempo, tentando corrigir aquele povo, tentando chamar a atenção daquele povo, para que eles pudessem ser pessoas mais sensatas, mais pessoas mais humildes, para que eles pudessem olhar, igreja, para que Deus estava falando, para que Deus estava avisando a eles. Mas a religiosidade, tem pessoas hoje que se tornaram tão religiosas, que ela hoje não é mais evangélica, não é mais cristã, ela é religiosa. Ela só visa uma coisa. Hoje tem pessoas que têm até mito, né? Era o mito do pai, agora o mito do filho. Então hoje a gente está vendo a igreja, uma igreja louca, e o povo contaminado, sendo contaminado e contaminando tudo e a todos, se levantando contra a própria igreja, a igreja se levantando contra a igreja, contra o povo, e busca ainda a igreja se aliar com pessoas que procuram fazer mal para a sua própria pátria. Davi, igreja, ele defendia Israel com a sua vida. Aleluia, glória a Deus. O cristão, ele se espelha muito no Davi, se não do espelho de Davi, do rei Davi. Mas Davi, igreja, ele defendia, aleluia, glória a Deus, toda a obra para o mais necessitado. Toda a obra de Davi era para o mais necessitado. Davi era um homem justo. E ele defendia Israel com a sua própria vida, e queria ir para o campo de batalha lutar com a sua própria vida. Aleluia, glória a Deus, com a espada na mão. E hoje nós estamos vendo o contrário, pessoas hoje contra a sua própria nação, contra a sua própria pátria. Simplesmente ainda tem crente que aceita por causa da cadeira da hipocrisia. Tem pastor que aceita isso por causa, da cadeira da hipocrisia, do reinado, aleluia, da corrupção. Sabe por quê? Porque eles também querem, igreja. Eles se tornaram religiosos e já não pensam mais nos humildes, só pensa no poder, só pensa em obter, em querer e ter. Essa é a verdade. E Deus, igreja, ele se levanta contra isso. Deus se levantou contra aquele povo. Deus se levantou contra mulheres, contra homens, a todos aqueles. Até mesmo na oferta, Deus vai dizer que eles davam oferta, davam dízimo para poder dizer que eles podiam, né? Vou dar uma oferta lá para a tua igreja, vou fazer lá para a tua igreja. Hoje assim, a pessoa vale aquilo que ela dá. Tem gente que eu vou te dar 1 milhão de oferta lá para a tua igreja. O cara abraça toda a corrupção do cara. O cara pode ser o que for. O cara, não, meu irmão, é 1 milhão de oferta. Esse aí é dizimista de 1 milhão. Esse dizimista de 1 milhão, ele pode ser ladrão, ele pode roubar, ele pode fazer tudo que está errado. Não, a igreja aqui, ele não tem pecado não. Deus perdoou o pecado dele. Ele pode ser falso cristão, porque, irmão, tu já viu um crente contra a sua nacionalidade? Eu sou crente, eu quero prejudicar a terra que eu vivo. Como é que pode isso ser crente? Me converti a Jesus, hoje eu vou lutar contra
o meu lugar que eu estou vivendo. Pelo contrário, nós temos que lutar pela nossa fé. Eu estou nesse lugar aqui, eu estou lutando por aqui para Deus melhorar, para que orar, para que venha melhoria. Não ir contra. Já pensou se eu fosse lá não sei aonde e ficasse lá me lamentando, me esperneando? Então nós estamos vendo isso acontecer, igreja. E Deus ele tem se irado com essas coisas. As pessoas estão cegas, achando que Deus está quieto, que Deus está olhando, que Deus está aceitando, mas não está aceitando isso não. Deus não aceita esse tipo de coisa. Aleluia, glória a Deus. Ele diz assim, mas assim, por isso também vós dê limpeza de dentes em todas as vossas, de todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Jesus vai dizer, eu fiz faltar o pão, eu fiz, né? Deus ele vai dizer, aqui ele vai falar um montão de coisa aqui, ele vai dizer mais assim, além disso, retive os vossas chuvas quando dava falta de 3 meses para as ceifas, fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade, sobre o campo choveu, mas sobre o qual não choveu secou-se, e andaram errante 2 ou 3 cidades, indo outra cidade para beber água, mas não saciam. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras, comeu ao custo. Contudo, não vos converteis a mim, diz o Senhor. Enviei peste contra vós, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar, presos ao mau cheiro das vossas raízes. Fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Subverti algum dentre vós, como Deus subvertiu Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos converteis a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Aleluia. Então, Deus falou, eu fiz tanta coisa, tudo isso que Deus fez, trouxe pé, Deus secou a água, a chuva, o pão. Deus veio o povo passando tanta coisa, o povo pode o que? Despertar, irmão. Despertar. Despertar. E o povo continuava. Olha o que nós já passamos aqui, igreja. Hein? Nós já passamos tantas coisas. Passamos, igreja. Passamos tantas coisas. E o povo ainda continua o quê? Numa loucura mental, igreja. Numa loucura, desfazendo. A coisa mais que eu vejo hoje, eu não consigo entender como é que tem pessoas ainda que dizem, eu sou crente, mas quer tratar mal os mais necessitados. Eu não vejo as pessoas dizer, gente, vamos fazer algo bom para esse povo pobre. Eu só vejo falando mal daquilo que favorece as pessoas de casas e igrejas que precisam de ajuda, de socorro. Aleluia, glória a Deus. E a gente hoje, dentro da igreja, nós estamos vendo quantas pessoas que chegam dentro da igreja sofrendo. As pessoas que não fazem pesquisa dentro de uma igreja para saber. Por que mais pessoas chegam na igreja? Pessoas desempregadas. Chega mais pessoas na igreja passando necessidades, precisando de cesta básica. As pessoas chegam na igreja procurando isso, irmão. A pessoa não vem na igreja e diz assim, não, eu vim para a igreja hoje porque eu estou com o demônio no corpo. Eu vim para a igreja hoje porque eu estou me sentindo mal. Hoje eu vim para a igreja hoje porque eu estou querendo uma cura. Muito pouco, igreja. Mas tu chega na igreja, fazer uma pesquisa, a pessoa está passando dificuldade, necessidade, está endividado, está desempregado, sem emprego. O problema, né? Um problema social, irmão. É mais social do que você atende o problema espiritual. Aleluia, glória a Deus. Então, a gente quando vai olhar para essa situação, a gente não fica sem entender.
A gente tem que se entender porque tem pessoas, tem igreja que está apoiando pessoas que não está nem aí, que está se lixando. E é contra os necessitados. Eu não acredito que com a igreja rica só vai rico nela. E se for pobre, não é nem percebido, na verdade, né? É verdade, deve ser assim, né? É bem visto, a pessoa pastor nem olha para ele e fala, eu estava pobre. O pobre de lá, acho que o pobre tem certa cadeira que o pobre, a igreja que o pobre, que a pessoa olha assim, quem é pobre, senta mais atrás, bota os ricos mais à frente. Quem tem a condição melhor está bem mais vestido, vem na frente. Agora quem tem mal vestido, bota bem lá atrás. Mas já fala até pobreiro, bota lá atrás. Não, igreja. A igreja, ela veio, a gente tem que fazer a obra. Eu fico muito triste, sabe qual é a minha maior tristeza? Quando chega alguém aqui na igreja que pede alguma coisa e a gente na hora não tem um pouco de ajudar. Quando alguém chega pedindo uma cesta básica, pedindo alguma coisa sobre isso, um dinheiro para uma passagem, para um emprego, para alguma coisa, para um remédio, a gente também não tem, dá uma tristeza no coração tão grande. Porque eu mais atendo pessoas ali, tem pessoas que sempre estão pedindo ajuda de alguma coisa. Sempre pessoa pedindo alguma coisa. E essa palavra, a gente está dizendo assim, bicho, o que é essa palavra? Essa palavra para você entender que Deus ele é a favor do mais humilde. Que nunca você possa botar o teu coração, se submergir o teu coração. Se Deus te abençoar na terra, ajude os mais necessitados. Ajude a pessoa, sempre olhe para você. Um dia, olha como Deus te encontrou. Olha como é que Deus te encontrou. Nunca se assoberbe. Nunca diga eu não preciso. Porque o mesmo Deus, igreja, que muitas vezes Ele dá para a gente, ou quando Deus coloca a gente em um lugar de honra, ou um lugar de destaque, que Ele honrou o nosso nome, honrou a nossa vida, é porque Ele quer que nós também façamos do mesmo jeito. A Bíblia vai dizer que é um ajudando o outro. Se Deus te ajudou você se erguer, se Deus ajudou você se levantar, e Deus vai te ajudar você se levantar e se erguer, quando chegar no teu tempo, ajude o próximo. Ajude o teu próximo. Lute pela vida do teu irmão. Não esqueça que você tem um irmão em Cristo Jesus. E que esse irmão ele precisa tanto de você como você precisou tanto de Deus. Que Deus ele possa abençoar a tua vida hoje e para sempre, em nome de Jesus. Você guarda essa palavra no teu coração e entenda que Deus ele te por favor. Não é porque você é uma pessoa hoje que não tem uma boa roupa, não é porque você hoje não tem um bom emprego, não é porque você hoje está vivendo a vida que você está vivendo, o que você está passando hoje, que Deus não está olhando por você, não. Deus não está olhando por você pelo teu poder aquisitivo. Deus ele está olhando por você porque Ele quer te ajudar. Aleluia, glória a Deus. Ele quer ajudar você. E assim que Deus ele te ajudar, você ajude também aqueles que precisam também. Em nome de Deus. Não faça como muitos aqui, que se desviaram do caminho, ou que quer fazer para Deus, para dizer eu posso fazer para Deus. Porque toda oferta que ele dá para Deus, se não for de amor, não for de coração, para Deus é só o dinheiro. Para Deus não é oferta, para Deus é deu um dinheiro para Deus. Por isso que Deus fala aqui, para Deus é um dinheiro. Mas tudo que a gente faz para Deus é com amor, com coração. Não é uma oferta que você vai dar, é oferta de amor. A oferta ela não tem valor. Aleluia, glória a Deus. A oferta é aquilo que você faz para Deus. Você fala, Senhor, a tua obra está precisando de ajuda. Eu posso hoje fazer isso aqui. Hoje eu posso fazer isso aqui. Hoje eu posso dar esse valor para a obra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É assim que faz a oferta. Não que o pastor está pedindo, não que o pastor está botando a conta da igreja, quanto a igreja precisa, não, quanto você pode fazer. Porque Deus, ele jamais vai querer que você tire o dinheiro da tua conta de luz, da tua internet, da tua conta d'água, e você pagar alguma coisa que você tem que pagar para você, não, vou dar para a igreja e depois Deus vai me dar, não. Deus ele quer que você oferte aquilo que você pode ajudar a Deus, pode ajudar a Deus.
aquilo que não vai te fazer nenhum tipo de falta, que você vai conseguir honrar os teus compromissos, aleluia, glória a Deus, e você vai ajudar a obra de Deus naquilo que você precisa. Não é como esses aqui, né, que davam dízimo, oferta para aparecer, aleluia. Não, eu estou dando, estou ostentando. Fui lá, levei o barril de dinheiro, porque eu posso fazer isso. Toda a igreja está vendo, né? Não. Mas o dizimista da igreja, olha, aqui tem um dizimista, eu não sei como. Aqui eu estou dando oferta de 5 mil, aqui eu estou dando oferta de 10 mil, de 20 mil. Deus não quer isso, não, irmão. Deus quer que você dê no teu culto para o Senhor. Aleluia. Aquilo que tu dá com a tua direita, eu guardo a tua esquerda para que eu veja. Aleluia, glória a Jesus. Você vai dar para Deus, para a obra de Deus, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida, grandiosamente, poderosamente. Amém? Vamos orar para a gente para cá.